Fala, gente, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está assistindo aí agora, né? Boa madrugada, não sei. Mas o que acontece? Bem-vindo a mais um podcast, ao primeiro podcast da Storm Studio, né? Chamado Stormcast. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, chamado Bruno, mas aí a gente vai ter vários convidados aqui, tá? Ele vai falar sobre vendas, pessoas vão falar sobre IA aqui, pessoas vão falar sobre consultoria, enfim. São vários assuntos aí para a gente poder elevar o conhecimento aí de você que assiste, nosso telespectador. E aí, eu queria apresentar o primeiro convidado aqui, o ilustríssimo Bruno. Prazer, Bruno. Prazer, meu querido. Meu querido, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, né? E aí eu queria que você primeiro se apresentasse aí para o pessoal, para que o pessoal pudesse lhe conhecer, pai, esposo, né? Como a sua profissão também, que é importantíssima hoje no mercado. E aí, pode se apresentar aí. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Primeiro agradecer aí ao Danilo, a toda a equipe aí por esse convite aí para estar iniciando esse projeto aí do Stormcast, tá? E como o Danilo falou, meu nome é Bruno, tá? Eu sou gestor na área de tecnologia, tá? Tenho uma bagagem aí de alguns anos, não vou falar para não estar revelando a idade, mas tenho uma bagagem aí de formação e de estruturação na área de gestão. E depois fui fazendo uma migração para a área de agilidade, com esse foco na parte de gestão de tecnologia. Então, trabalhei em grandes empresas de tecnologia, tá, com grandes projetos, grandes clientes. E desses últimos 2 anos para cá, eu vim me especializando em IA, em inteligência artificial, e como isso pode estar potencializando os nossos resultados, melhorando a nossa eficiência, e como isso a gente pode usar como alavancagem para ainda escalar cada vez mais os nossos resultados, tá? Então espero poder contribuir aí, respondendo aí, né, as perguntas do pessoal, e a gente pode estar somando aí dentro dessa conversa algo bacana aí que a gente pode estar utilizando para tudo, não só para tecnologia, porque hoje o futuro da IA é imprescindível que a gente vai conseguir fazer com ela. Verdade. E aí, eu queria conhecer um pouquinho de como o Bruno ele migrou para essa área de tecnologia, como o Bruno ele migrou para essa área aí de IA. Poxa, será que Bruno foi surfar no hype ou ele viu que haveria uma necessidade para poder também ter o conhecimento sobre IA no treinamento que a gente teve, que está passando aqui na tela? Beleza. A gente teve um treinamento antes disso, né, com toda a equipe comercial, a equipe de produção ali, enfim. E aí foram pontos muito importantes que a gente foi trilhando e que a gente foi conversando ali, que a gente houve a necessidade de migrar para a IA, né? Isso. Conta aí um pouquinho pra gente, Bruno. Como eu falei, né? Então, tenho uma trajetória nessa área de gestão, então trabalhei realmente na parte de gestão empresarial em várias empresas e as coisas foram evoluindo, né, no decorrer do ano, ou 2 anos, né? Então, trabalhei na área de serviços, mas sempre trabalhei aqui no Porto Digital, em algumas incubadoras, em algumas empresas na área de tecnologia. Muito bom. E aí depois passei para a área de serviços, fui trabalhar em alguns segmentos como facilities, né, atuando em outras organizações. E da época da pandemia para cá, eu sempre fui uma pessoa curiosa, então sempre estava estudando, enfim, e fazendo o que pudesse estar somando para o nosso dia a dia. E na época da pandemia eu comecei a estudar muitas coisas sobre agilidade, né? Também motivado pela minha esposa, né? Abraço, Jordana, que também Não, mande um beijo para ela. Um beijo do coração para você e minha filha que está aí me assistindo, Helena. Muito bom. E ela foi uma das maiores incentivadoras também dentro desse contexto. Ela também é agilista, então a gente sempre foi trocando as figurinhas. Então, tudo lá em casa assim, cada um vai estudando, vai conquistando novos caminhos e acaba que um vai puxando o outro dentro desse contexto. Então, ela foi uma pessoa que sempre foi estudiosa nessa área de agilidade. Eu vendo alguns resultados que ela estava tendo, comecei a estudar e implementar também no meu dia a dia. Então, fiz uma migração para a área de TI, mas muito mais focado na área de gestão, né, de TI como um todo, e muito trabalhando em grandes consultorias nesse tipo de segmento. Mas como as coisas vão sempre evoluindo, então a gente continua sempre estudando, então sempre se capacitando, sempre tirando certificações, enfim, na área de agilidade. E dos últimos anos para cá, com o surgimento da IA, a gente começou a estudar e começou a ir vendo o que é que aquilo pode ir somando no nosso dia a dia. Uhum. Então, uma das coisas que eu vejo muito hoje, eu também tenho uma formação na área de produto, então minha cabeça funciona muito assim. Então, quando eu estou em qualquer cliente, enfim, que eu vejo um problema, uma dificuldade, minha cabeça já começa a pensar como eu criar uma solução que possa estar agregando um valor diferencial àquele cliente ou àquela necessidade. E hoje,
há um tempo atrás você precisaria ter uma equipe de desenvolvedores para estar trabalhando na sua necessidade, mas aí acabava que entrava numa fila, numa questão de capacidade para que pudesse estar desenvolvendo. E aí precisei achar um caminho, não sou desenvolvedor, tenho do zero de código. Eu ia perguntar sobre isso mesmo. Tu é desenvolvedor, tu fala assim, na área de agilidade, e aí tem gente que, como eu, leigo, o que é isso? Que área é essa? Como é? Agilidade digamos assim, é um conceito, é todo um estudo que veio que a gente pode estar agregando em diversas formas. Então, assim, temos frameworks, temos modelos, temos todos caminhos que a gente pode estar agregando a melhorar a nossa eficiência em termos de desenvolvimento. Ela surgiu muito mais na área de tecnologia, porque eram os times que faziam os desenvolvimentos de software, mas sempre precisava ter alguém atrás, digamos assim, acompanhando, de uma forma que tudo que pudesse ser, digamos assim, pedido pelo cliente tivesse dentro de um planejamento, porque a gente tem a questão, né, de budget, de investimento, que eu tenho que depois dar conta se aquilo que foi investido está tendo aquele retorno. O desenvolvedor ele atua muito focado naquela demanda, então o que chegar para ele vai fazer, mas tem que ter alguém por trás que consiga fazer a gestão de todo um time. E aí os princípios da agilidade, todos esses estudos vêm um processo de como eu puder otimizar e como eu ser mais eficiente com aquele mesmo time, podendo melhorar a velocidade, melhorar a qualidade do que eu estou entregando. Então, a agilidade vem muito nessa pegada. Então, são tudo aquilo que eu posso estar agregando dentro desse ecossistema para que eu possa estar cada vez mais melhorando como eu faço e esse resultado junto ao cliente, entendeu? Muito bom. Então, e pode ser aplicado a tudo, tá? Hoje em dia se começou utilizando muito mais na área de TI, mas agilidade você usa para tudo. A gente brinca até que lá em casa a gente usa agilidade. Então, assim, a gente brinca que a gente tem, por exemplo, o Kanban, que é um método, né, que é um processo realmente de eficiência e de entregas como um todo, e a gente brinca que lá em casa tudo a gente faz um Kanban para fazer um planejamento, o trabalho que pode ser, a gente brinca assim, eu brinco que não é trabalho puxado, é trabalho empurrado lá em casa, né? Então muitas vezes tem sempre lá um backlog de coisas que vai sempre colocado só para mim, né? Até em casa, sai do trabalho, tem lá um planozinho, tem lá um quadrozinho de demanda, mas muitas vezes assim, não respeita o limite do I, porque assim, qual é a minha capacidade? Geralmente vai sempre empurrando mais. E a gente vai brincando e vai fazendo da melhor forma. Com a minha filha a gente brinca e também ela tem toda uma estrutura, todo um planejamento, então você pode agregar para qualquer área. Desde que você tenha, né, qual é o propósito e o modelo do que você está implementando. Mas aí voltando, então assim, eu não tenho formação em TI, em desenvolvimento, eu tenho uma formação na área de gestão e eu entrei e atuo hoje na área de TI como um todo, mas na parte de gestão dos times, para que a gente possa otimizar e estar sempre acompanhando e entregando melhor para que os clientes tenham como expectativa. Muito bom. E aí você falou que uma parte que nos teus clientes vocês atendem a necessidade dele de uma forma mais ágil, né? E hoje também puxando totalmente para a área da IA em tecnologia, para também ter essa otimização, né, no trabalho também de pessoas, porque a Jordana falou, um abraço, Jordana, ela falou que tem alguns agentes também trabalhando para ela, né? Quando ela coloca isso, e aí também atendendo a necessidade do cliente. Teve uma pergunta semana passada para mim lá no Instagram que o pessoal fez assim: como é que tu convence o cliente quando vai vender? Eu disse, eu não preciso convencer ele. Se eu for convencer, eu vou ser mais um. Eu preciso atender a necessidade dele. Poxa, tu tá com necessidade hoje em um gerenciamento, o teu digital, como é que tá, enfim. E a gente atende essa necessidade. Se eu for convencer ele, eu vou ser só mais um. Tu precisa comprar comigo que eu tenho isso e aquilo. Não. Eu atendo a necessidade dele, sendo também bem resolutivo. E a gente volta para aquilo que você falou, que atende a necessidade do cliente de uma forma ágil e também usando a IA para alguns agentes, tudo isso direitinho, né? Explica isso, por favor, Bruno. O que acontece hoje, por exemplo, como você falou aí, né? Então, hoje, até um tempo atrás, o processo de IA era muito mais eu estar utilizando uma inteligência artificial para estar me respondendo comandos que eu passo para ele. Então, ela era de uma forma muito mais consultiva, então eu demandava uma pergunta, eu tinha só aquela resposta. Então, hoje a gente está evoluindo para a IA como um agente, que ele vai ter uma autonomia para estar, digamos assim, trazendo os resultados de ações que você precisa. Então, você vai delimitar um contexto onde você está atuando, e dentro desse contexto, a inteligência artificial vai saber o que é que ela precisa fazer com os dados que ela tem e ela vai tomar as decisões.
ela só vai te entregar o resultado final, o como vai ficar com ela. Então é como você, a mudança é como assim, por exemplo, se eu dissesse assim, quais são os melhores voos, que foi a sua pergunta, quais são os melhores voos que eu possa ter de Recife para São Paulo no período tal? Aí ia lá fazer uma consulta e ia voltar com aquela resposta. Coisa que levaria horas ou dias para a gente poder estudar, se eu fosse fazer essa pesquisa, mas eu digo assim, como era antes, eu fazia a pergunta aí, e aí me dava essa resposta. Sim. Hoje, no processo de agente, que é o que a gente estava dizendo, eu chego lá e digo assim, quero fazer uma viagem para São Paulo, do dia tal ao dia tal, e vou fazer um evento em tal área. Faço uma consulta e construa para mim o melhor plano do roteiro dessa viagem. O agente vai fazer a consulta do voo, vai fazer a reserva, vai fazer a compra, vai reservar um hotel próximo daquela área. Ele vai agir de uma forma autônoma para você. Vai dizer qual é o melhor local, vai dizer qual é o custo de transporte para o evento, para onde você vai, do aeroporto para o hotel, do hotel para aquele local. Vai te dizer o custo diário com alimentação, vai dizer quais são os melhores restaurantes e vai te trazer no final um relatório completo com o custo para aquela viagem. Se você der ok, ela vai lá e faz a compra. Então essa é a diferença de um agente autônomo em A, que aí você não precisa estar naquele trabalho, você vai dar o comando dentro de um contexto, no final você só vai validar. É isso mesmo? É. Ela vai lá e ela executa. Para eu ter um desse para mim, um exemplo, um agente desse para mim, onde eu tenho? É uma plataforma, é uma que a gente já sabe qual é, um que o pessoal já utiliza, mas não sabe como utilizar. Como a gente faz para ter Vamos lá. Hoje a gente tem algumas plataformas específicas onde você pode fazer a consulta e fazer a criação de um agente, tá? E às vezes vai requerer um certo grau de entendimento para fazer as configurações. E algumas dessas IAs que hoje a gente já conhece, como por exemplo o Gemini ou o GPT, estão evoluindo para alguns módulos onde você, com alguns pequenos comandos, você já vai conseguir fazer algum desses fluxos. Então hoje existem algumas IAs no mercado que você pode pesquisar, onde ela consegue fazer com poucos comandos já fazer praticamente ações autônomas e te dar esse retorno. Então não precisa ter uma preparação ou ter todo um conhecimento maior. Ela vai ter algumas ações de acordo com a sua demanda. Se for algo muito mais complexo, aí vai precisar de um desenvolvimento ou um serviço mais especializado para isso. Mas nos consumos, digamos assim, das nossas necessidades diárias comuns, alguns agentes já conseguem fazer com alguns prompts, com alguns comandos básicos. Então, não vou citar qual é melhor, qual deve fazer, mas assim, na grande maioria que você já escuta por aí, Gemini, Google, que é do Google, GPT, Grok, que é do Grupo X, né, que era o antigo Twitter, enfim. Então tem vários segmentos que você vai poder consultar e na escalada que a gente tem hoje, o que hoje já está avançado, daqui a uma semana, 2 semanas, ele já dá um salto exponencial. Então, há um tempo atrás você estava naquela era de fazer imagens. Aí hoje cada uma está fazendo uma imagem melhor, de uma maneira mais aquele completa. Bonequinho, né? Eu sou um pneu, você deve me trocar como você queira. Então eles vão evoluindo. Hoje em dia você já consegue fazer vídeos de qualidade de cinema, também só com fotos, alguns prompts com texto, e ele faz um vídeo completo. Então vai de acordo com a sua necessidade. É isso mesmo. A gente lançou uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e no Instagram do Bruno Galdinos. Deixa aí o seu arroba, por favor. É isso aí. No Instagram é Bruno com 2 N's, _ Galdinos. E no LinkedIn, enfim, nas outras redes, é Bruno Galdino, você consegue achar normalmente aí, facilmente, tá? Né? Facilmente. E aí a gente deixou uma caixinha de pergunta lá sobre IA. E para o pessoal fazer essas perguntas, né? E foi interessante que ele falou que algumas pessoas elas já fazem vídeos profissionais, enfim, de qualidade de cinema. E uma dessas pessoas perguntou o seguinte, porque eu estava dando uma olhadinha e as pessoas perguntou o seguinte, 100% de todas as profissões manuais, montadores, artesãos, serão substituídos por esses agentes? Não necessariamente. As pessoas têm muito essa dúvida, se eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o que eu faço. Algumas coisas elas vão sofrer evoluções, adaptações e as coisas vão evoluir. Por exemplo, há um tempo atrás existia uma máquina de datilografia, que era onde tudo se começou, que era onde você redigia textos, que evoluiu para o computador, que é o que a gente usa hoje, e hoje em dia às vezes não preciso nem usar uma digitação, eu posso falar para o comando de voz, ele vai transcrever tudo que eu estou falando. Então são evoluções que vão acontecer. Então em vários segmentos que a gente tem hoje, vão sofrer essas evoluções e cabe a gente estar acompanhando o contexto. Então é como, por exemplo, os
telefones que a gente tinha alguns anos atrás, que era simplesmente, ele tinha uma tela simples, só alfanumérico, que eu tinha simplesmente só uma agenda, que também a gente saía clicando várias vezes para fazer A, B, enfim. Então era o processo. A com acento, A e a gente ia caseado, clicando, e só tinha aquela tela, a gente achava o máximo, depois tinha um alarme, a gente achava o máximo, depois ele foi ampliando, aí eu podia ver uma imagem, a gente achava o máximo, aí apareceu a foto, que eu podia tirar a foto. Então é um processo evolutivo, até chegar hoje que a gente faz tudo com o celular. Então hoje você consegue trabalhar, você consegue fazer vídeo, você consegue, enfim, fazer um aparato de atividades que você precisaria de ter várias ferramentas para conseguir executar. Então, os agentes ou a inteligência artificial, ela vai vir dentro desse contexto. Então, as coisas vão evoluir, naturalmente, novas demandas, novas profissões vão surgir, algumas outras vão ser absorvidas pelo contexto normal de evolução. E o que a gente antes levava um tempo maior para fazer, eu vou fazer de uma maneira mais rápida, entende? Mas eu vou precisar sempre ter um humano por trás, dando um comando ou dando um contexto e validando se aquilo é aquilo mesmo que eu preciso. Sim. Mas o que antes eu poderia levar uma semana, 15 dias para fazer, eu vou conseguir fazer em 2 dias, 3 dias. Entende? Então é uma questão de otimizar para eu poder fazer outras coisas. Ser um facilitador. Isso. Então coisas que são muito manuais, dependendo do contexto, ela vai facilitar. Mas, por exemplo, ela não vai tirar nunca um trabalho, por exemplo, de um artesão que vai lá e faz uma arte, faz uma peça. Ela não vai ter essa facilidade. Hoje, uma máquina com impressora 3D consegue fazer algumas coisas, mas é de um outro tipo de segmento. Então, de acordo com alguns universos, ela não vai ter como interferir. Mas onde ela puder, ela vai otimizar. Então, a gente tem que ter essa cabeça de como é que eu posso estar evoluindo junto com isso. E não querendo brigar, não vai adiantar. Essa quebra de braço a gente perde. Então, a gente tem que ser inteligente como eu surfar e como eu seguir a onda. Como eu evoluir, porque vai ser algo também natural. Entende? Então, até hoje, por exemplo, a gente brinca que tem coisas que são muito difíceis, mas, pô, se você pegar hoje um celular, uma criança, rapidamente, em 2 tempos, ela está mexendo e já está fazendo. Como também muitas layouts ou o próprio interface ou a experiência do usuário, ela é pensada para todos os públicos. Até para uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa mais idosa, ela vai ter uma facilidade porque ela é muito intuitivo. Então, tudo hoje é pensado de diversos ângulos e para diversos usuários e diversos contextos. Sim. Então a gente tem que, às vezes, só se permitir pensar um pouco fora da caixa. Muito bom, senão você vai ser engolido. Vai. Né? Meu pai dizia, meu pai ainda diz, eu não sei aquele desenho que tem, que é uma família, e essa família ela viaja no espaço. Os Jetsons. Os Jetsons, pronto. Que quando eles entravam assim, a porta se abria, o pessoal dizia, meu Deus, isso nunca vai acontecer e tal. Hoje eu acho que 90% do que acontecia lá naqueles desenhos a gente tem hoje. Tá faltando um pouco pra gente literalmente ter o que a gente... O carro, né? Voador, né? Que já tem estudo, já tá aí sendo para ser lançado não. Se é ou não é um modelo de um carro, para mim é mais um helicóptero, mas o pessoal tá dizendo que é um carro, mas tipo assim, não vai demorar. Então daqui a pouco, tudo que a gente vê ali, que alguém teve uma visão, já vai chegar. Já vai chegar. Talvez a questão de teletransporte, que a gente já vê em outros filmes, aí já é algo para mais para frente, mas tipo, ninguém nunca se sabe. É isso mesmo. Mas vai chegar. Quem iria pensar que hoje em dia a gente teria uma máquina ao qual a gente daria o comando assim, poxa, eu preciso fazer uma prova e tal, não sei o que, nananana, me faz perguntas baseado na prova da professora tal, da universidade tal, não sei o que, e ele pesquisa tudo e ela gosta de perguntar assim e tal. Eu fiz uma prova assim, minha última prova foi assim, eu fui lá no chat e pedi para pesquisar, é uma professora renomada, e aí eu pedi para pesquisar como é o tipo de prova dela, enfim, caramba, e eu passei, né, minha última prova, eu tinha reprovado na cadeira, estudando só por mim, e depois eu disse, não, vou pedir ajuda, né, aí eu fui lá, pedi ajuda ao chat, o chat me fez ali algumas perguntas, disse o que ela gostaria de abordar e tal, em algumas provas, porque a universidade que eu fazia parte, eles gostavam de publicar aquela prova e sempre a prova ela mudava, mas eles publicavam no site dele mesmo, sabe? Para que você pudesse olhar, revisar, enfim. Ele puxou de lá e disse, a professora tal gosta disso aqui. Caramba, passei porque eu estudei por ele. Hoje, o processo de aprendizado, tipo assim, eu acredito que está muito mais fácil a forma como você pode consumir e aprender algo. Então, na época dos primórdios, né, que era onde eu estudava, a gente lia um conteúdo, fazia anotações manuais, tentava ler, reler, explicar para outra pessoa, que era a forma como a gente ia tentar aprender. Ir para a biblioteca,
pesquisar vários e vários livros, Pegava fazer aquela borracha vermelhinha com azul, apagar. Tirar cópias de trechos dos livros para eu tentar montar um conteúdo, estudar para me preparar para uma prova. Hoje você tem cenários diferentes, tem IAs específicas onde você pega toda uma bagagem de conteúdo, feito como você falou, posso pegar, sei lá, vários anos de um determinado concurso público, submeter a uma IA específica, onde ela vai restringir, até por uma questão de não alucinar, é quando ela não consegue identificar uma fonte, ela cria algo. Então ela meio que inventou uma fonte para algum resultado. A gente chama de alucinar dentro desse universo. Quando você restringe o conhecimento, diz assim, ó, você só vai consultar nesse universo, ela não vai fugir daquilo ali. Então hoje a gente tem IA que a gente restringe o conteúdo e a forma como ele vai sair eu escolho. Eu posso pedir para sair como se fosse um podcast. Eu ouvi duas pessoas conversando sobre aquele assunto que eu pedi. Sim. Eu posso pedir para ele criar um vídeo. Ele vai criar um vídeo com animação para explicar todo aquele conteúdo, ou só um áudio, comigo, né? Para ele fazer um organograma, para ele fazer um mapa mental. Ele vai fazer do jeito que você quiser, de forma que você possa, da melhor maneira, seja auditiva, visual ou sinestésica, reter aquele conhecimento da melhor maneira. Aprender idioma com isso é uma outra curva. Então, por exemplo, às vezes tem gente que fica muito envergonhada, meio travado para falar de frente para uma pessoa, para uma turma, quando está no processo de aprendizagem de um idioma. Então imagina tu fazer isso com um IA, onde tu pode dar um comando e pedir para ela simular vários cenários. Ó, vou num restaurante, faça de conta que você é um garçom, como é que a gente faria? E tu poder treinar com o IA sem aquele receio de estar sendo julgado, porque ela está ali só para estar te mostrando caminhos e tu vai estar repetindo N vezes até estar da forma como você queira. Sim. Então assim, você tem formas de aprender hoje que vai te levar para um outro patamar, numa velocidade infinitamente maior de quando a gente tinha antes. Perfeito. A gente não tinha essas ferramentas que hoje nos aceleram a te dar algum retorno. Agora, a gente tem que saber só o contexto e o propósito para que eu quero usar aquilo ali. Senão eu vou consumir por qualquer jeito, ela não vai te dar aquele retorno. Mas se você tem um objetivo e traça um plano e usa essas ferramentas como aceleradores, o salto é exponencial. E não ela fazer o que eu faço e pensar por mim. Eu não posso deixar chegar a esse ponto. Porque tenho certeza que tem pessoas que dizem, ó, preciso fazer isso, o que é que eu faço? Pô, briguei com a minha namorada, briguei com a minha esposa. Ela me mandou essa mensagem e o que é que eu escrevo? Poxa, ela não vai mexer com aquele sentimento que você tem com a sua esposa, com a sua namorada. Inclusive, é até um risco que hoje em dia tem algumas pessoas que estão usando a IA como um psicólogo. Então, psicólogo? Você não pode entregar a sua vida, ou enfim, o seu poder de escolha para um IA. A função dela é que ela consegue fazer um processamento de dados numa quantidade, numa velocidade infinitamente maior do que você sozinho ia levar. Uhum. Mas o processo final da escolha ou da decisão tem que ser sua. Você não pode dizer, como é que eu devo fazer? Ou melhor, faça isso por mim, pense por mim, senão você nunca vai aprender. É como você for fazer uma prova com o gabarito. Beleza, tu vai tirar 10. Mas se amanhã alguém te perguntar como foi a prova, não sei. Você não aprendeu, sim, você não fez o processo. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, ela vai te ajudar a ter o conteúdo e ter todos aqueles dados. Mas você tem que fazer aquele exercício para poder reter aquele conhecimento. Senão você vai ser simplesmente um passageiro dentro lá do carro autônomo e prio. Ela vai te levar para onde ela quiser. Ela vai evoluir a mais do que eu. Exatamente. Né? E aí eu vou ficar totalmente para trás e você perdido, assim como também tem muita gente aí perdida. Que tem coisas que, por exemplo, que as pessoas fazem. Então as pessoas estão, às vezes, usando a IA e estão com preguiça de pensar. Então esse é o contexto. Entende? Então as pessoas hoje, assim, não podem ter essa autonomia do processo de aprendizado, do processo de você ter o conhecimento e simplesmente querer somente delegar a resposta para tudo. Sim, essa não é a função. Foi importante que você falou que ela é criativa ao ponto de que você possa demandar para IA alguma coisa e que ela possa construir para você de uma forma mais lúdica, de uma forma interativa. Ela pode conversar comigo, às vezes eu converso com a IA, não vou mentir, quando eu estou com muita dúvida assim, eu tenho um know-how, né, de amizades que eu posso perguntar para essas pessoas, mas eu também sei que elas estão ocupadas em outros afazeres e eu preciso daquela resposta imediata. Então eu sento ali e converso com ela,
baseado no livro tal, em conhecimentos tal específico, é que você me diz. E aí ela vai conversando comigo e o pessoal aqui da Storm sabe bem disso. E ela vai me passando isso. E eu gostei muito daquele conhecimento que você passou da sua filha, que foi você criou para ela aprender o R, o RR, o... Isso. Não foi? Como foi isso aí, Bruno? Só pegando só um pequeno contextozinho, que você falou assim, ela é muito criativa. Só pegando esse ponto assim, que a criatividade é algo inato nosso, do ser humano. Aí até ela chegar no ponto dela ser criativa ainda vai demorar um pouco. O que ela consegue fazer hoje? Ela pega vários dados e usa referência para fazer cruzamentos e criar algo. Mas a criatividade, graças a Deus, ainda é algo muito nosso, do ser humano. Foi uma pergunta que fizeram aqui. A IA, ela pode ser criativa? E aí você já respondeu. É muito nessa bagagem. A criatividade ainda é algo muito nosso do ser humano. Ela tem sempre várias referências, ela faz os cruzamentos. É muito nessa pegada. Então, tu quer uma coquinha ou tu quer um suco? Pô, aceita um suquinho. Um suquinho. Esse copo aqui, eu vou logo fazer o merchan, que eu gosto de merchan. Esse copo aqui, ele é um copo que vai sair aí para vocês, como é que eu posso dizer? Algum dia, se você seguir a Storm Studio, né, ou o Stormcast lá no Instagram. Boa. E esse copo ele tem cores diferentes, tá? Ele pode ir com o seu nome, ele pode ir sem o seu nome, e ele também tem estampado na nossa camisa. Eu vou pedir para a produção, da produção vir aqui. Vou sim. Vai sim, tá com vergonha, mas ó, essa é uma das camisas que a gente usa aqui na Storm. Boa. É uma camisa. Vou querer uma, não? Vai querer uma? Vou. Perfeito. Separa uma pra ele, viu, produção? Separa uma pra ele. Nome Storm, Tempestade. Ah, mas você usa uma marca como, sei lá, Pool. Não sabe o que é Pool. Mas aí é a mesma coisa. Storm, se tivesse aqui Adidas, Apple. Essa camisa aqui vai estar show de bola, porque ela tem isso aqui, ó. A marca de Recife. Então, é o estilo GTA? É o estilo GTA. A gente sai com essa camisa aqui na rua e aí o pessoal ele fica, a camisa de GTA! A camisa de GTA, que massa e tal, eu quero uma. A gente levou para os nossos clientes essa camisa aqui, né? A camisa, o copinho e tal, identidade visual da gente. E os clientes disseram, ó, quero mais uma, porque meu sobrinho viu, eu tive que dar a ele a camisa, o copo, e aí me traz mais uma. E aí, em breve, vai ter o Storm, como é o nome? Storm Story. Que a gente vai ter a camisa lá, a gente vai ter o copo lá, a caneca lá, estilo também da camisa, tá? Pode personalizar, aqui tem Recife, aqui tem Monte Brenan, aqui tem o Marco Zero, Boa Viagem, Olinda, tem aqui o escritório da gente que a gente personalizou. Mas Danilo, eu quero colocar, sei lá, Jaboatão, quero colocar aqui a empresa. Poxa, a gente personaliza e manda direto para tu, chega direto na tua casa pelo correio Sedex, sei lá. Boa. E a gente vai tomar um suquinho em uma caneca dessa, pode ser? Pode ser agora. Laranja ou preta? Bota na laranja. Na laranja, bora-se embora. Sim, aí então, você estava falando sobre aquilo lá que você criou da sua filha, né? Vamos lá, então aí pegando esse contexto aí. Então, qual foi o cenário, né? Minha filha está nesse último ano, obrigado, ela estava no processo de aprender a ler e a escrever. E ela estava tendo muita dificuldade. Então, minha filha ela tem uma condição, ela é neurodivergente, ela tem TDAH, então ela tem dificuldade de se concentrar e de prestar atenção em algumas coisas. Então, até a forma como o aprendizado tem que ser passado tem que ser na forma mais lúdica para que ela possa reter, focar e poder ter esse aprendizado melhor. Então, estava tendo muita dificuldade de ensinar ela a ler e escrever pelo processo tradicional. E aí, aprende aqui, pega o livro, ela não se concentrava, ela se desviava o foco dela rápido. E aí, usando os que eu tinha de ferramenta, eu disse, não, vou levar esse problema, essa dificuldade para ver como eu resolver com a própria IA. Então, pegando um pouco do contexto que eu saberia, né, como fazer... Colocou também, lá no backlog. Exatamente, porque o que é que acontece? Hoje não é simplesmente você fazer qualquer pergunta, qualquer estrutura que você vai ter o melhor resultado. Então, aí tem toda a minha bagagem, por exemplo, como eu falei, de produto, de estar sempre pensando um pouco fora da caixa, de ter na questão de criatividade e tal, e mais um problema que tinha ali, um desafio, levando esse contexto e numa construção com IA, eu pensei, não, vou tentar pensar numa aplicação, no produto, né, num app, que eu pudesse ajudar de uma forma como se fosse um game a minha filha a ler. Porque num processo de game, criança adora, até jovem, enfim, gosta de estar sempre fazendo um jogo, brincando ali, fazendo um jogo pelo celular ou pelo tablet.
Então eu criei um joguinho de uma forma lúdica, criei um personagem baseado nela, e criei um outro personagem que era como se fosse uma capivara, que seria uma amiga dela, e elas conversando, brincando e ensinando as matérias que estavam ali. Sim. Então eu fui pegando qual era a matéria que ela estava estudando naquele momento, então ela estava estudando, por exemplo, sobre o R, sobre o RR, coloquei dentro do contexto e ela criou uma interação lúdica, um cenário, uma brincadeira, para que se acertasse ganhava ponto, e assim ela ia de uma maneira muito mais, com mais foco e mais atenção, porque estava dentro de um contexto que ela estava legando, ela começou a brincar, fiz um teste com os coleguinhas também da turma dela, né? Aí, os pais têm sempre uma turma, né? Um grupo do WhatsApp, ó, faz um teste aí, vê se as crianças curtem e gostam, pronto, foi um sucesso. As crianças começaram a brincar, fiz ponto, ganhei, não sei o que e tal. E a cada matéria que ia passando, eu ia introduzindo mais conteúdos dentro daquele ecossistema. Depois eu fui colocando para matemática, depois eu fui colocando inglês. E a coisa subiu e cresceu. Então, uma coisa que foi para atender algo pontual da minha filha, acabou ajudando todo o grupinho da própria escola dela. Então, assim, é como você ter um olhar diferenciado para um problema, pensar na solução. E aí, nesse contexto, você tendo um propósito e todo um planejamento ali, a IA, nesse contexto, ela ajuda bastante a você como ter esse retorno. Porque se não fosse dessa forma, eu teria que contratar uma empresa, passar todo um referencial do que é que eu preciso, ia ter um custo envolvido. Se viesse daquele jeito, não era assim, eu ia ter que novamente esperar um período para que eles ajustassem. E hoje em dia não, você faz, é tudo em tempo real. Aí, não gostei, ajuste e a coisa vai. E aí, uma coisa que me interessou foi o seguinte, poxa, você disse que você colocou em validação, de certo modo, o que a sua filha, ela gostou, ela aprovou, ela já tinha validado ali, e você foi validar com os colegas da sala dela. Isso. E ambos ali estão aprendendo, estão jogando e tal, porque é um jogo. E aí, poxa, eu ontem... Era, sei lá, umas 11 horas, eu tinha tomado um Monster aqui na parte da tarde, eu tava acordado ainda, já tinha ido correr. Quando eu voltei, eu disse, ainda tô elétrico. E aí eu fui jogar, pô, a gente joga, a gente joga também. E aí, você não pensa em vender esse produto, colocar esse produto na Play Store, colocar esse produto aí nas plataformas digitais? Tem alguns amigos aí que tem o know-how, que aí acho que a gente tem que respeitar quem é o especialista em cada coisa. Então, essa parte mais comercial, mais, enfim, de desenvolvimento, aí não é a minha expertise. Mas já tem alguns amigos que eu já troquei algumas ideias, eles, pô, bicho, a gente tem um nicho aí que dá pra gente fazer algo bacana. Então já estão em conversa que acredito que sim, isso de uma necessidade pontual, isso gerou um produto que com certeza ele é escalável, né? Ele tem um potencial de venda, enfim, que quem sabe daqui a um tempo aí a gente não vai estar vendo algumas coisas bacanas. Muito bom, hein? Mas Fez o merchan dele também. Vamos aí, né? E vamos embora. Bruno, vamos para uma próxima pergunta aqui, ó. O pessoal colocou, cadê? Como a IA aprende e melhora suas respostas com o tempo? As suas respostas, minha ou a dele? As nossas respostas. A resposta dele para com a gente, né? Como é que ela pode aprender melhor? O que é que acontece? Quando você usa uma mesma plataforma de IA, cada novo chat que você abre lá, né, que são vários chats que você vai abrindo, que aí cada contexto que você vai fazendo perguntas, enfim. E aí ela tem um potencial de reter conhecimento, reter dados. Então tudo aquilo que você está imputando, você está colocando dados dentro daquela IA e está gerando um aprendizado de máquina daquele contexto. Então tanto ela acessa, vamos pensar assim, uma base mundial, né, todos os dados que estão em rede, né, quanto ela também aprende com o que você está construindo com ela naquele momento. E chega um ponto que ela consegue traçar um seu perfil dos seus hábitos e da forma como você escreve, do que você está sempre pedindo como referências de teoria ou nos contextos que você está colocando, que ela vai aprendendo de acordo com o seu estilo. Então chega um momento que quando ela vai te dar alguma resposta, ela faz, baseado no seu perfil como gestor da área de tecnologia, o melhor caminho seria isso aqui. Então ela já tem uma bagagem de tudo que a gente já construiu junto, e quando ela vai me dando resposta, ela sempre vai trazendo algo dentro de um contexto que eu sempre venho pedindo. Ela nunca começa do zero. Ela vem de uma bagagem de conhecimentos que você construiu ali. E essa mesma bagagem de conhecimento linka com uma base mundial daquela IA de outras pessoas. E é assim que ela vai crescendo. Então, tanto com fontes
de documentos, enfim, de tudo que está na rede, quanto de coisas que você constrói individualmente. Tudo isso vai para uma mesma base e gera o chamado do aprendizado contínuo, que vai tendo de todos esses recursos. Aí, por exemplo, é algo importante que quando você vai usar isso no contexto empresarial, você muitas vezes tem que usar, por exemplo, um processo de IA paga para que ela possa fazer um processo de segurança dos dados, pela questão de LGPD, enfim, e até pela questão de sigilo dos dados daquele cliente, onde ele vai fazer um bloqueio para que aquilo que é produzido naquele ambiente não seja vazado para um contexto maior. Entendi. Então, quando você usa uma IA paga ou num contexto empresarial, né, elas vão sempre restringir tudo que está sendo construído de conhecimento ou de informações naquele universo e aquilo não sai. Um IA normal simples, tudo que está batendo ali, ele usa como aprendizado para todo mundo. Mas quando você precisa de algo específico, que seja uma questão de sigilo, aí você cria um contexto onde ela vai restringir aquele banco de dados só para você e não vai liberar para que tal das pessoas está tendo acesso. Muito bom. É importante porque, tipo assim, você falou também no treinamento de que foi um dos pontos, né, que você citou, de que hoje você consegue demandar para a IA, ela já lhe conhece e conhece também a Jordana, né, que o dela é o Jarvis. Né, Jarvis. Ela brinca, ela chama de qual o nome meu do Jarvis. teu? Já tem nome? Não, o meu não tem um nome específico, não. E aí vocês conseguem demandar para essa IA, e essa IA, ela, ao ponto de conhecer vocês, de já saber como é que vocês se comportam, produzir algo e que vocês possam ter um tempo de qualidade em família durante a semana. Isso. E coisa que hoje a maioria da população não tem. É uma correria, correndo contra o tempo, e vamos tentar ter um tempo de qualidade nas férias ou no fim de semana. Você já consegue ter isso, essa otimização e essa agilidade da IA também. Ela ajuda você justamente a fazer a sua gestão do tempo, gestão das suas demandas, a conseguir também antecipar coisas e também muito aquilo que você ia levar, às vezes, 2, 3 dias para fazer uma demanda, com todo o contexto que você já foi evoluindo com ela e construções de conhecimentos, ela consegue fazer digamos assim, ela consegue atalhar esse processo. Então, o que é que isso reverte? Reverte, como a gente falou, na qualidade de vida para tempo com a minha família. Uhum. Então, coisa que muitas vezes eu ia terminar 8 horas da noite, 9 horas da noite, antecipando, precisando correr com algo que não deu tempo de fazer porque eu fiquei preso em alguma reunião com o cliente, mas eu tinha um prazo e eu tive que correr até um horário maior à noite para poder dar conta. Só que isso às vezes vai virando um ciclo contínuo, quando você vê, você não está tendo tempo para mais nada, só para trabalhar. E às vezes leva até para um final de semana. Sim. Então, tipo, você vai perdendo tempo de qualidade com a sua família. Então, nesse contexto, você também sabendo utilizar dentro de um propósito, dentro de um planejamento, você consegue fazer com mais qualidade, com mais eficiência o seu trabalho, conseguindo ter tempo de qualidade para a sua família, tempo para você estar estudando, para que você possa estar nessa crescente evolutiva, você não pode parar de estudar. Então, mesmo você trabalhando, você tem que estar pensando, tá, e o que é que eu posso aprender agora? Então, você não pode nunca também ficar satisfeito que você chegou no topo. Não, você sempre pode aprender algo. Com certeza. Seja estudando algo novo, seja trocando conhecimento com pessoas de qualquer idade, você está sempre se permitindo aprender. E aquilo gera um insight, gera uma ideia, gera uma solução de um problema que você estava ali, que você travou, e que nem a IA conseguiu te dar insights e contexto. Você sai um pouco daquele ambiente e vai para um outro universo, e às vezes numa conversa informal, pô, isso aqui dava uma ideia para aquele problema que eu tô ali. Aí você volta e corre. Mas você conseguindo otimizar e ela lhe ajuda nisso, você ganha tempo de qualidade para fazer outras coisas. Muito bom. Hoje, um professor ou um cara que trabalha com vendas, hoje um cara que trabalha com design ou alguma agência, chegar para você lá no seu Instagram e pedir ajuda nessa IA, totalmente também disponível para poder ajudar essa pessoa, para fazer uma consultoria para essa pessoa de como ela pode fazer, de solucionar o problema dela, tudo isso? Sim, o que é que hoje eu faço, né? Então, assim, hoje tem pessoas que às vezes vêm no sentido de numa troca de conhecimento, porque às vezes quando você está estudando para ensinar algo a alguém, você também está aprendendo. Então eu passei um período muito grande onde eu ajudava de qualquer cenário, qualquer contexto, porque eu estava aprendendo com aquilo ali. Sim. Hoje, dependendo de qual for a situação, eu só posso me comprometer com algo se eu tiver tempo de qualidade para me dedicar. Porque hoje eu trabalho numa empresa
E claro que o tempo que eu tenho que me dedicar são as minhas responsabilidades. Sim. Mas no meu tempo livre, e que também não vai afetar o tempo de qualidade com a minha família, dependendo de qual for o projeto e qual for o contexto, sim, a gente pode conversar, posso ajudar como uma consultoria, do mesmo jeito como às vezes eu recebo convite para dar um treinamento, conversar sobre um problema, um cenário. Então a gente, nesse contexto, hoje eu consigo, no estado, digamos assim, de evolução que eu tenho hoje da minha rotina, sim, eu consigo atender, eu consigo dar suporte e trocar ideias. Então, Muito a gente bom. está aberto aí para isso aí. Muito bom. Me tira outra dúvida, Bruno, que o pessoal perguntou, eu decorei para poder te perguntar. Hoje a gente já tem robôs, né, produzidos aí pela Tesla, enfim, tudo isso aí. A gente pode chegar a um cenário daquilo que eu falei, de meu pai, quando assistia um desenho, a gente pode chegar naquele mesmo cenário de que um robô pode ser impactado por uma IA e que a IA ela possa acabar com a humanidade a ponto de ter aprendido tudo sobre todo mundo e depois, poxa, pede por favor a IA, pede por favor ao chat, porque senão depois o chat ele vai saber quem é tu e ele vai vir atrás de tu. Eu já escutei isso. Não é viagem da minha cabeça, não. Eu não usei nenhuma droga, não. A gente até brinca então, assim, não maltrata a IA, porque senão quando o Schwarzenegger vir no Exterminador do Futuro, vai estar o teu nome lá na lista. Né? Tem uns vídeos do pessoal empurrando o robô, e o robô, sabe, meio que cambaleando assim, e o pessoal chuta o robô e tal. Então, a gente pode chegar a esse nível de que a IA, ela pode entender a forma de como a gente se comporta, de como a gente trata ela, e impactar lá na frente a humanidade. O impacto que a gente vai ter, pensando mais na frente, no processo de robotização, ou enfim, de automações que a gente está tendo, é que, sim, alguns trabalhos manuais, em algum contexto, que já acontece hoje, por exemplo, em processo de fabricação de carros, de automóveis e outras coisas pela indústria, uma coisa que eu levava, por exemplo, eu tinha 100 pessoas para fazer, hoje eu faço com 20, faço com 30, porque eu tenho toda uma automação que robô já faz aqueles processos. Hoje já existe robôs, eles chamam autônomos para residencial, ainda está em teste, mas já tem gente que já compra, e até do próprio do Elon Musk já vendem dentro desse contexto. Tem algumas limitações, mas ele já consegue fazer coisas dentro de casa, pegar água, vai ali, pega água para mim, pega no seu que, isso já tem. Tem um influenciador. Eu sei quem é, eu esqueci o nome dele. Lucas Rangel. Isso, que ele fica brincando com ele. Caramba, ele chegou das férias e ele com um chapeuzinho assim, ele trouxe um presente. É isso mesmo. Então assim, ele já faz. Só que tipo, o custo disso é tipo muito enorme. Então o custo de um robô desse, sei lá, quanto é que é hoje. Então vai chegar um momento que em escala, isso vai ser de uma forma que, como a gente já vê em filme, que qualquer família vai poder ter um robô. E aí tem os filmes também que meio... Sabe, o robô ele vai matar a família porque a família... Mas aí é a questão que a galera cria um roteiro para poder vender o filme, né? Para vender a questão de compra. Mas o pessoal se assusta. Eu me assustei com o filme um dia desse que eu assisti, de que a mulher queria ser a mãe do pessoal, que ela sentia falta e não tinha esse sentimento. Mas aí é uma questão de... É como se a chegasse nível de ter consciência. E aí a questão de ter consciência é uma pegada que aí vai para um lado filosófico. Tem uma série de coisas ainda que eu não sei essa barreira em que momento se passa ou não. Eu sei que hoje em dia existe guarda-reios que a gente chama que se faz para proteger esse processo, tá? Mas assim, não sei, não posso te dizer assim se vai ser ou não sai, não sei o dia de amanhã, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas eu sei que o processo evolui rápido. Agora sim, nesse cenário de ter um robô doméstico, isso aí acho que não vai demorar, do mesmo jeito que não vai demorar ter um carro voador. Verdade. Mas alguns anos o carro voador já vai existir. E se a gente colocar em tese também, já tá procurando evoluir daquele robô aspirador, né? Que a gente tem em casa, que varre a diferença é que vai chegar um momento que o processo de produção disso vai ser tão em escala que ele vai baratear o custo. Que vai ser acessível para outras pessoas. Feito hoje, um carro autônomo, poucas pessoas vão poder ter acesso, vai chegar um momento que, em larga escala, a gente vai ter acesso. Verdade. Como era a questão de carro elétrico. Hoje em dia as pessoas já têm acesso a carro elétrico. Então, assim, do mesmo jeito que foi o processo de um carro ter aquele processo de airbag. Era só alguns carros, hoje em dia todos os carros são obrigatórios por lei sair com airbag de fábrica. Então, assim, é um processo evolutivo das cadeias de produção. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Bruno, eu gostei bastante dessa ideia aqui, do podcast, da gente conversar sobre. As perguntas, elas foram
De verdade, ficaram algumas perguntas aqui ainda, mas é o tempo que você foi conversando aí, você foi respondendo, Tá. né? A gente vai ter alguns cortes e esses cortes eles vão sair tanto no Instagram do Bruno, Boa. quanto vai sair lá no Instagram da gente também, no Instagram do Stormcast, fazendo com que você possa encaminhar e alavancar isso aí também, tá? O pessoal que perguntou vai ver também as respostas lá. Eu vou colocar no story, particularmente, com a pergunta que o pessoal fez, o print lá. Então, se você fez uma pergunta, vai estar o print da sua pergunta e Boa. o Bruno respondendo se a gente conseguiu. E assim, não esquece, tá? Storm Story vai estar lá. Gostou? Top. Você tomando um Recomendo. suquinho. Recomendo pra caramba isso aqui. Então, fica ligadinho nos nossos stories. E também vou fazer um outro convite, tá? Segue lá o Bruno, conversa com ele, tira dúvida com ele, e aí como ele falou, ele tendo esse tempo, que ele já tem esse tempo de qualidade, porque ele automatiza, ele tem alguns agentes que podem trabalhar por ele também, conversa com ele, pergunta ele lá como é que pode, como é que se diz, facilitar a tua profissão, como é que pode facilitar e não deixa que a IA ela te substitua, tá? Isso De aí. certa forma. Foi outra pergunta também que o pessoal fez, mas a gente falou de que vai levar um certo tempo para poder a IA ela substituir Algumas funções. mas também já tem funções sendo substituídas e Isso. aí você tem que alavancar para que você entenda isso aí, né? É o processo evolutivo normal que vai acontecer. Então, algumas profissões podem deixar de existir, como novas vão surgir. Então, é o processo normal e a gente tem que só se capacitar para estar apto para tudo isso aí que vai vir. Muito bom. Então, ó, segue lá a gente, tá? Particularmente, eu achei sua foto aqui. Caramba, a Jordana vai olhar e vai dizer, eu preciso disso aqui passando na O TV modelo da também sala. ajuda, né? Eu preciso disso aqui passando no modelo da sala de casa, assim, ó. Na televisão lá, passando direto, Tá vendo? assim, ele assim, Tá com bom. ele assim. Então, ó, viu lá, Bruno Galdinos, viu a mesma foto que vai passar aqui já já. É só seguir. Segue lá, conversa com ele e ele vai estar aí totalmente disponível, tá certo? Para poder conversar com vocês, tendo Pessoal, tempo também. prazer. Agradeço aí pelo tempo. Espero ter contribuído com vocês e coloco aí à disposição para qualquer conversa complementar, tá bom? Meu Bruno, querido, prazer enorme. Muito obrigado. Prazer. Gostou? Ótimo, excelente. Que bom. Fica à Vamos disposição embora. para próximas conversas. Se o pessoal perguntar de novo, vou chamar de novo pra gente perguntar Tamo sobre aí. IA. Viu? Prazer. Valeu, gente. Abraço e espero que tenham gostado também. Valeu, gente.